quero, a partir de agora, convidar a todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo, quero convidar vocês que a partir de agora podem nos acompanhar via Facebook, quero convidar para nós fazermos uma oração. Quero convidar para nós, em oração, falarmos com Deus, exaltarmos, glorificarmos a Deus, engrandecermos a Deus e buscarmos em Deus ajuda para esses dias tão difíceis, para esses dias tão confusos, para esses dias tão tristes, e que o Senhor nos prepare para tudo aquilo que virá, que o Senhor nos prepare para o dia, para o momento do arrebatamento, quando então seremos levados, e agradecemos muito ao Senhor Deus por isso, seremos arrebatados. Mas ai daqueles que ficarem. E este, irmãos e irmãs e queridos ouvintes, este é o nosso trabalho, é exaltar a Deus, é proclamar Deus, é levar o nosso Senhor Deus a todas as pessoas, é dizer para as pessoas a necessidade de conhecerem a Deus e não ficarem no arrebatamento. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a sermos fiéis, verdadeiros. Retira de nós, ajuda-nos a vencermos todo tipo de falsidade, de mentira. Ajuda-nos a caminharmos, Senhor, por este caminho tão difícil, por este caminho tão duro, tão áspero, tão cheio de pedras, espinhos, mas é o caminho que temos que passar. Ajuda-nos então, Senhor, a vencermos todos estes caminhos. Livra-nos, ó Paizinho querido e Deus Todo-Poderoso, do mal. Principalmente, livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, com ações de graças, no nome do Cristo Jesus. Amém. Quero pedir um favor para vocês, irmãos e irmãs. Nós estamos conversando aí com o pessoal de uma rádio, é 96.9. Eu sei que ela não vai alcançar a cidade toda, né? 96.9. Mas eu gostaria de pedir que vocês me ajudassem. Se vocês conseguirem, não sei, cada um mora num bairro, num lugar, né?
tentem sintonizar a rádio. Depois me falem se foi fácil, se vocês conseguiram. Quanto mais pessoas me derem o retorno, se nós estivéssemos aqui em Ohio, nos Estados Unidos, eu poderia dizer para vocês, quantos mais me derem o feedback, mais certeza a gente terá de acertar ou não com essa emissora, né? Vocês que moram aí na região do Jardim Eulina, indo aí para Sumaré, entendeu? Mas esta região aí que me parece que a rádio chega melhor. Enfim, tenta ouvir aí, não precisa ser agora, pode ser durante o dia, e me responda aí, olha, eu moro em tal bairro, tá pegando, não tá, tá boa, tá ruim, pra gente ver se vale a pena ou não, né? Porque não é barato. Bom, então o pedido tá aí, a frequência é 96.9. Tá bom? Ai, ai. Irmãos, vamos abrir a Bíblia aqui nesta manhã. Eu sei que muita gente nos acompanha e nem Bíblia tem, né? Às vezes o sujeito tem dinheiro para comprar um monte de coisa, mas não tem dinheiro para comprar uma Bíblia. Compre uma Bíblia. Se estiver muito difícil, se você não conseguir comprar, fala comigo. Eu tenho algumas aqui, eu tenho acho que 7 ou 8 Bíblias aqui que eu uso. Mas se você não consegue comprar, fala comigo que eu dou uma delas para você. Tá bom? O importante é você não ficar sem a Bíblia, porque sem a Bíblia, você está sem a palavra de Deus. Sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Você quer ficar sem a palavra de Deus? Né? Tem gente que na hora do problema, da dificuldade, chora, esperneia, bebe, fuma. O melhor mesmo é você ler a Bíblia na hora da dificuldade, que é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Não o que você quer que Ele fale, não o que você quer ouvir, mas é Deus falando com você aquilo que Ele quer que você ouça. É diferente. E às vezes, muitas vezes, naquele momento que você está passando, Deus nem quer falar com você daquilo que você está passando. Eu já conversei com pessoas que dizem assim, pastor, mas eu já fiz isso que você fala. Estava passando por uma dificuldade, fui ler a Bíblia, não tinha nada a ver com aquilo que eu estava passando, que eu queria resolver. Ué, Deus resolveu falar outra coisa com você. Quem é que manda? É você ou é Deus? Tem uma pregação que eu fiz há muito tempo atrás, fala do cachorro e do gato. Não sei se vocês já ouviram, né? É curioso isso. A relação do homem com o cachorro e com o gato. Se você não ouviu essa pregação, eu acho que está gravada aí, em algum lugar aí dessas redes sociais, em algum lugar está aí. Eu fiz essa pregação. O cachorro e o gato. O gato, ele acha que ele é Deus e você está lá para servir. Você está para servi-lo. Pode observar qualquer gato. Ele se posiciona na posição
de senhor e você é o servo dele. É a posição do animal, do gato. É ele que manda, não é você. E na pregação eu discorro sobre este assunto. O cachorro é completamente diferente. O cachorro, ele sabe que você é o senhor e ele é o servo, ele está lá para te servir. Né? A relação é outra, completamente diferente, é antagônica. Por causa disso que gato e cachorro não se dão, normalmente. Então, Deus é o Senhor. É Ele que decide sobre o que Ele quer falar, o que é importante para nós naquele momento. Não somos nós, é Deus. Então, se você tiver a Bíblia, abra. Se você não tiver uma Bíblia, eu indico para você, compre uma. Eita, estou numa situação ruim aqui, não dá para comprar. Né? Ué, fala comigo, eu vou arrumar uma Bíblia para você. Eu também não estou numa boa situação, mas você não vai ficar sem Bíblia de jeito nenhum. Romanos, capítulo 8, versículo 4. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 4. Por favor, não deixem de ouvir essa rádio, não deixa ver se você consegue pegar. Depois me manda um zapzinho, pastor, não consegui pegar. Eu moro em tal bairro. Né? Ou eu estou pegando bem, eu moro em tal bairro. Para a gente ter uma noção se vai valer a pena ou não. Que rádio é caro, gente, vocês não fazem ideia. Isso tudo aqui para pôr no ar do jeito que está aí, ó, em situação precária, né? Eu ponho tudo no ar precariamente. Com o que eu tenho aqui, vocês não fazem ideia, as coisas, a parafernália que fica aqui é precário demais, eu sei disso. Já é caro. Chega no dia de pagar as coisas aqui, eu não tenho, imagina com o rádio. Então o rádio tem que valer a pena, tem que alcançar muita gente para valer a pena, né? Romanos 8,4 diz assim a palavra de Deus. Leia comigo. Ou então ouça, porque a própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Você entende isso? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Aqui mesmo, no capítulo 10, versículo 17, está escrito isso. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17 fala isso. Então fé não vem de testemunho, fé vem de ouvir, ler a palavra de Deus. Romanos 8, 4. A fim de que... Estou certo? Espera aí um pouquinho, senhor. Assim. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu acho que tem uma passagem aqui um pouquinho mais à frente, que é o versículo 14, que é melhor do que essa. Melhor no sentido de o que eu vou falar se enquadra melhor, não é que a passagem é melhor ou é pior. É em cima daquilo que eu vou falar, né? Leia aí Romanos 8,14. Um pouquinho à frente. Nós lemos Romanos 8,4, leia 8,14.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o assunto que a gente vai abordar hoje é exatamente esse. Ser filho de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, irmão Fernando. A gente ouve, né? Porque todos somos filhos de Deus. Porque eu sou filho de Deus. Né? Não é assim. Não são todos filhos de Deus. Todos são criados por Deus. Então todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Todos nós temos um Espírito. O que é o Espírito? Né? Tem pessoas que perguntam, mas o que é o Espírito? O Espírito é você. O Espírito sou eu. Aquilo que você está vendo de você, ou aquilo que você está vendo de mim, você que está no Facebook agora, está me vendo. Né? facebook.com/Pastor Mário Filho. Você está me vendo. Isso que você está vendo aí não é o meu espírito. Nem sou eu. É a parte visível minha. Não sou eu. É a parte que se pode ver minha. O verdadeiro eu, o verdadeiro Mário, é o Espírito. Você vê a parte que Deus permite que nós vejamos. Você vê aquilo que morre. Você vê aquilo que vai se corromper depois que morre. Você vê aquilo que adoece. Você vê aquilo que peca. Você vê aquilo que falha. Você vê aquilo que erra. Você vê aquilo que é egoísta, orgulhoso, fraco, nanico. É isso que nós vemos um do outro. Quem vê o nosso espírito é só Deus. E o espírito é a parte nossa que se desliga da parte visível, que é o corpo, quando nós partimos, quando nós morremos. Quando nós morremos para este mundo, o que é morrer para este mundo? É deixar de ser visível para este mundo. É isso que é morrer. Né? O sujeito morre. Ele é enterrado. Normalmente. Deixa de ser visível. Mas se eu não enterrar, ele vai se corromper. Né? Vai se decompor, vai deixar de ser visível também. E isto não é a pessoa. A pessoa é a parte que você nunca viu dela, mas que existe, e que se desligou daquilo que morreu, que é o corpo, no momento da passagem. A morte é exatamente isso, irmã Sueli. E filhos de Deus são somente aqueles que são espírito, alma e corpo guiados pelo Espírito de Deus. Então não são todos. Aliás, filhos de Deus são a minoria, fazem parte de uma minoria. Filhos de Deus pouquíssimas pessoas. Então você que está pelo Facebook, por exemplo,
Você está vendo aí o título disso tudo que eu estou falando, que é Como é o Cristão Salvo? Aí alguém deve estar falando, mas acho que houve algum erro aí. Acho que ele escreveu errado. Não. Porque tem cristão que não é salvo? Claro que tem. Um montão, uma porção. Está cheio de cristão que não é salvo, porque não é guiado pelo Espírito. Porque não tem as características de um verdadeiro cristão. E são inúmeras. Está cheio de crenças que nós chamamos de pseudo-cristãs, né? Que tem o apelido, que tem o título, que tem o adjetivo de cristã, mas não é. Não é. Porque o verdadeiro cristão, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E ele é filho de Deus, irmão Davi. Então está cheio de pessoas que se convenceram que são salvas, que são cristãs, e que, na verdade, não deram atenção a Romanos 8,14. O sujeito lá é chato, ele fica exigindo. Eu não estou exigindo nada. Você faz o que você quer. Agora, depois você vai arcar com as consequências de ter feito o que você quer, do jeito que você quer, ter seguido aquilo que foi conveniente para você. Por quê? Porque são inúmeras características do cristão, mas uma delas, e uma das principais características, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso não quer dizer, meu irmão, minha irmã, que o sujeito que é guiado pelo Espírito de Deus, ele não erra, ele não peca, ele não toma decisão errada. Não é isso. Eu tô aqui para tomar uma decisão. Estou aqui, meu Deus, pensando, faço, não faço, tal. É uma decisão que eu tenho que tomar. Eu posso errar? É claro que posso. Não é porque eu sou guiado pelo Espírito de Deus que eu não erro. É guiado pelo Espírito de Deus em relação à nossa vida para com Deus. Agora, o Espírito de Deus não vai dizer para você, minha irmã, com quem você vai casar. Tem umas irmãs, que ficam esperando Deus trazer o homem para elas na porta da casa delas, o homem certo, e o tempo vai passando, irmã. Você não vai casar, você vai ficar para titia, porque isso é uma decisão sua. É claro que você vai usar tudo aquilo que você sabe, aprendeu e vive do cristianismo para tomar a sua decisão. Neste ponto você é guiada pelo Espírito, mas não porque Deus vai falar, olha, esse daqui não é para você. Quem pode falar é sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, o pastor. Mas Deus vai deixar para você decidir. Tem gente que não quer decidir nada. Tem gente que quer que Deus decida tudo por eles. Naquilo que é risco, né? Naquilo que coloca em risco a alegria, a felicidade, eles querem que Deus decida por eles. Agora, quando é para divertimento, não sei o quê, falar mal dos outros, aí eles mesmo decidem. Então, o cristão é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai levando o cristão a
cada instante da vida para o céu. Como é que uma pessoa fica hoje dentro dessas falsas igrejas? Né? Eu sempre me pergunto isso. Como é que essas falsas igrejas prosperam tanto? Enganam tanto? Porque as pessoas que estão lá não são guiadas pelo Espírito Santo, é óbvio. A resposta é essa. Porque se a pessoa que está lá dentro destas falsas igrejas fossem guiadas pelo Espírito Santo, elas não estariam lá. E nós temos que dizer para elas, olha, você está enganado. Você não é um cristão salvo. Ah, mas como é que... você é um cristão de nome. Você tem o adjetivo cristão. Mas não é salvo. Não é um cristão verdadeiro. Está cheio por aí. Está cheio. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, além de ser guiado pelo Espírito, né, ele é íntegro. Íntegro. Ele tem integridade. O que é difícil de achar hoje. Olha, principalmente aqui no nosso país, falta muita integridade. Né? Hoje as pessoas não honram em pé o que elas falaram sentadas. Mudam tudo. Não foi bem isso que eu falei. Mas como não foi bem isso que você falou? Foi isso que você falou. Então o cristão tem que ser íntegro. E isto está na Bíblia. Eu não vou ler todas as passagens, porque o tempo não dá, é óbvio. Mas eu cito a referência bíblica para você se apoiar e ser íntegro ou buscar a integridade. 1 dos Reis, capítulo 3, versículo 6. Ou Salmo 15, 2. Para ser um cristão salvo. Não você pode, porque o sujeito que tem fé, ele ouve a palavra. E ouvir aqui não quer dizer simplesmente ouvir, quer dizer ouvir e seguir. Ouvir e obedecer, né? Não pode ser só um ouvinte da palavra. Tem que ser alguém obediente à palavra. E você só pode obedecer se você souber o que você tem que obedecer. Não é? A professora na sala de aula, para se fazer obedecer pelos seus alunos, ela diz, olha, é isso, é aquilo, aquilo outro. Aí eles sabem no que eles devem obedecê-la. Mesma coisa nós. Nós temos que ler a Bíblia para saber o que nós temos que obedecer. E nós temos que ser justos. Uma coisa que falta hoje é homem e mulher justo. A gente vai se enquadrando, não, porque olha, não, porque sabe, parece que a gente está mais ou menos assim, no vai da valsa. Nós temos que ser justo. Isto é ou isso não é. Se é, se não é, não é, acabou. O cristão é justo primeiro para com ele próprio. Primeiro para com ele. Porque aquele que é justo consigo é justo para as pessoas do seu relacionamento, as pessoas com quem ele vai se relacionar. Nós temos que ser justo. E o justo, eu vou usar um termo forte aqui agora. Agora eu vou usar um termo assim, grosseiro até. Mas todo mundo entende, não vai ficar ninguém que não vai entender.
O cristão não pode ser babaca. Não pode. O sujeito que é justo, ele não é bobalhão, não. Ele é justo. Isso é isso porque é isso. Isaías, capítulo 60, versículo 21. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E o cristão, é óbvio, é claro, ele precisa ser nova criatura. O sujeito era um Maria vai com as outras. Era um paspalhão. Está me entendendo? Ele aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso tudo ficou para trás. Não pode continuar sendo um abobalhado e seguir Cristo. Ele precisa ser uma nova criatura. A velha criatura era um paspalhão, era um abobalhado. Hoje não. Hoje ele segue a Cristo. Cristo é o Senhor da vida dele. Cristo, por todas as informações que nós temos do Senhor, a partir da primeira, que ele é o Filho de Deus, ele nunca foi um bobalhão. Cristo era uma pessoa seríssima. Cristo era radical. Efésios 2:10. 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras aqui não é da cesta básica, da moedinha no sinaleiro, não é isso. São boas obras no reino de Deus, porque nós somos novas criaturas. Da cesta básica qualquer falso cristão dá moedinha no sinaleiro para ajudar o sujeito a comprar droga. Qualquer um dá, não precisa ser nova criatura. Precisamos, irmãos e irmãs, seguir a Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Seguir a Cristo dá trabalho, viu? Seguir a Cristo não é mamão com mel, não. Mamão com açúcar. Seguir a Cristo dá trabalho. Porque ninguém quer. Então aquele que se propõe, que se dispõe a seguir, vai ter a incumbência de deixar um monte de coisa de lado para trás, abandonar um monte de coisa, deixar de lado para trás, e ainda vai enfrentar situações externas. Seguir a Cristo desgasta, cansa, esgota, mas leva à salvação. Por causa disso que em determinados lugares diz assim: aquele que se preocupa consigo mesmo não pode me seguir. Cada um pegue a sua cruz e venha atrás de mim. O próprio Cristo fala isso, né? Porque é foguete seguir a Cristo. E você pode ler sobre este assunto, seguir a Cristo, que é uma das características do verdadeiro cristão, no Evangelho de João, capítulo 10. Deixa eu achar aqui, a partir do versículo 4. Até o versículo 27. João 10, do 4 ao 27, vai falar, vai dar um exemplo
vai mostrar um pouquinho do que é seguir a Cristo. E seguir a Cristo, por que desgasta? Por que cansa? Por que a maioria não segue? A maioria quer seguir denominação. Denominação as pessoas gostam de seguir, porque as denominações são flexíveis. São flexíveis. O medo que tem de perder você, elas são flexíveis. Cristo não. Cristo é inflexível. Cristo é radical. Seguir a Cristo nos implica não a ter fome de manhã, na hora do café da manhã, depois na hora do almoço, depois à tardezinha, comer um negocinho, à noite, a janta. Não. Seguir a Cristo é ter fome e sede de justiça. E quando fala em justiça, é interessante, né? Todo mundo quer justiça para si. Para si. Quer justiça para aquilo que diz respeito a si próprio ou às suas necessidades. Mas Cristo fala fome e sede de justiça para todos. Nós vivemos num país extremamente injusto, que faz de conta que é injusto, que é justo, né? Mas é injusto. Nosso país é de uma injustiça a toda prova. E o verdadeiro cristão, ele tem fome, ele tem sede de justiça. Então, como é ser verdadeiro cristão e viver num lugar injusto, com comandantes injustos, com legisladores injustos, com executivos desses legisladores injustos? Por causa disso que cansa. Mas o verdadeiro cristão não pode deixar de lado a fome e a sede de justiça, porque isso é bíblico. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados. Você sabe o que quer dizer ser bem-aventurado? Quer dizer ser feliz. Ser feliz. Feliz são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você vê que Cristo não está dizendo que os que têm fome e sede de justiça serão fartos aqui na terra. Está escrito aqui? Não. Está dizendo que num determinado tempo nós seremos fartos, saciados. Mas ontem a gente estava falando, né, da terra, do pecado que originou a morte, as doenças, né? Isso tudo não foi retirado daqui. Então nós teremos a fome e a sede de justiça aqui, porque isso é uma característica do verdadeiro cristão. Vamos entender uma coisa, viu, gente? Cristão não é água morna, não. Sabe o que é água morna? Aquela pessoa que sempre vai acomodando as coisas. Você deve conhecer pessoas assim. Quando nunca enfrenta nada, sempre acomoda, são os água morna. O que Cristo fala desse tipo de gente? O que a água... Você já bebeu água morna? Sabe qual a reação do sistema digestivo quando a água é morna? É dela voltar, vomitar. E Deus Todo-Poderoso, o Pai, fala que determinado tipo de pessoas, ele vomita. É uma palavra que está aqui na Bíblia. Eu vomito, Deus fala.
são os água morna que a gente vê por aí. Essa gente que tudo acomoda, não enfrenta nada, não tem sede e fome de justiça, tudo quer acomodar, tudo quer pôr paninho quente. Tem hora, você já pensou se Cristo fosse assim? Tudo no paninho quente? Ele não teria morrido na cruz, ele teria posto um paninho quente. Não, gente, olha, vocês não entenderam direito. É quem está dizendo aí que eu sou pô, que eu sou o rei. Eu nunca falei. Alguém já me ouviu falar aqui que eu sou o rei? Não, então, isso é mentira. Ele ia pôr pano quente. Ele diz, olha, você está dizendo que eu sou rei. Tu o dizes, eu o sou. Você vê que Cristo enfrentou a situação. E o cristão precisa ser assim, ter fome e sede de justiça, porque isso é uma característica do verdadeiro cristão. Está cheio de cristão água morna aí. Não, vamos contemporizar. Não, vamos acertar isso. Não, vamos acertar, mas fundamentado, né, na integridade, na verdade. Vamos contemporizar como novas criaturas, justos. Hoje se contemporiza tanto que até o pecado as pessoas aceitam. Não, olha, você precisa entender. É uma situação assim, né? É o jeito deles. Nós precisamos aceitar. Cristo é amor. A gente cansa de ouvir isso ainda. Por causa disso que as falsas igrejas proliferam. Que nem pernilongo, que nem formiga saúva, não acaba. E o verdadeiro cristão é um sujeito vigilante. Como diz aqui Lucas, capítulo 12, versículo 37. Ele não é bobalhado. Não anda pela rua aí como que se nada existisse, nada acontecesse. É Lucas 12, 37. Vamos achar aqui. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. É isso que Jesus está esperando a gente. Está esperando outra coisa. Esperando no sentido humano de se falar, né? Ele quer que a gente seja, que nós sejamos pessoas verdadeiras. Como é que você é? Você é assim? Então é assim que você é. Novas criaturas, sim, claro, mas guiadas pelo Espírito, não guiados pelos nossos conceitos, irmão Aristides, da velha criatura. Jesus não tinha mais ou menos, não tinha contemporização. Ah, não, vamos acertar, e não tinha. Com Jesus, ou era ou não era. Ou é ou não é. Né? Assim, grosseiramente, mas para todo mundo entender, Jesus não tem... Ah, ela está meia grávida. Existe meio grávida? Meia grávida? Está mais ou menos grávida, tem isso? Não tem. Ou está grávida ou não está grávida. Com Jesus é assim. E Jesus nos trata dessa maneira, viu? Não tem esse negócio de cristão meia boca. Quem aceita o cristão meia boca são as igrejas meia boca. São as pregações meia boca. Que
trata o cristão como um verdadeiro imbecil. Como verdadeiro. Eu não sei, tem pessoas que estão lendo lá na Bíblia, né, está tratando os outros como imbecil. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, agora, todo mundo junto, amanhã é lançado, parece que está numa escola primária. Tem cristão que acha lindo isso e faz isso. Lê um pedacinho, manda o outro. Como trata os outros como debiloides, mentecaptos, e as pessoas gostam. Olha que bonitinho, que legal, que bacana, que bonzinho. Cristo fazia isso? Tem alguma passagem na Bíblia que Cristo fez isso? Tratou os outros como neófitos? Não, neófitos todos nós somos, né? Mas não debiloides. Quem aceita isso são as falsas igrejas, falsos pregadores. Porque aí as pessoas se sentem bem, se sentem amadas, se sentem acolhidas pela mentira, acolhidas pela falsidade, e são acolhidas mesmo para irem para o caminho do fogo eterno do inferno. Eu quero mais uma vez pedir aos meus irmãos e irmãs, dê uma olhadinha aqui, a frequência é 96.9, né? Depois me mandem aí um retorno pelo WhatsApp, dizendo que bairro você mora e se você conseguiu ouvir a rádio, essa 96.9, tá? Para ver se a gente vai acertar com eles ou não. Peço a ajuda de vocês, tá bom? Querido Deus, amado Pai, santo e poderoso Senhor, nós te bendizemos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Pedimos que o Senhor, pela tua compaixão e misericórdia, continue falando conosco, nos livre, Senhor, do mal, de toda a forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, de glórias e culto ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.